Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo para mais um projeto Iniciação. Hoje de número 94. Olha, tem bastante coisa, hein? Então vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes hoje aqui, é isso, no nosso canal Conexão 3005 para o nosso programa Projeto Iniciação. Sempre lembrando que o Projeto Iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem para desenvolver na vida. E para que esse projeto seja desenvolvido, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. Isso faz parte da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher a escola que ela melhor lhe aprouver, né? Que ela gostar mais. Mas, de nossa parte, nós indicamos que ela venha fazer parte daqui da Sociedade Brasileira de Eubiose. O começo do projeto de iniciação na eubiose se faz através de um grau, chamado grau peregrino. Esse grau peregrino está começando em todos os departamentos, né? Uns já começaram, outros vão começar, mas logo, logo, todos os departamentos estão começando o grau peregrino, que é o grau de entrada para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Depois de feito o grau peregrino, devem ser realizados mais 4 graus, totalizando 5. Finalizando os 5 graus, a pessoa, né, o caminhante, pela iniciação, tem a possibilidade, tem o direito, né, de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Aí pode participar de reuniões internas, externas, ritualísticas, todas as programações da eubiose, e mais do que nunca, ela tem a possibilidade de ler e estudar as revelações deixadas pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza. Como a pessoa pode, então, fazer o início da sua caminhada pela eubiose? É muito simples. É só entrar num mecanismo de busca da internet, né? Um instrumento de busca, né? Uma ferramenta de busca, e colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose. E vai encontrar o link, o site da eubiose. E lá no site ela vai localizar justamente um botãozinho lá específico, onde o remete para a localização de todos os departamentos que existem no Brasil e no exterior. Aí a pessoa, nessas informações, tem o endereço dos departamentos, site, e-mail, telefone, tudo prontinho lá. A pessoa é só entrar em contato e ver fazer a sua inscrição e começar o seu nível iniciático, né? Peregrino, logo de imediato. Então está isso aí, esse convite que nós fazemos a todos os irmãos que queiram seguir esse seu projeto e iniciação. E devemos dizer que o nosso encontro aqui é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. O encontro segue o conhecimento básico do conhecimento iniciático das idades, com 2 fundamentos principais para nós aqui: os ensinamentos de Helena Petror Blavatsky, a mestra, e os ensinamentos do professor, o mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, e evidentemente, na sequência das abordagens, nós vamos abordando os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. O encontro visa também propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria inicial das idades. É claro que o conhecimento ele não tem um ponto específico final, né? Não tem um diploma, não é uma faculdade onde se tira um diploma.
a sequência é infinita, né? Só o eterno, né? A divindade sabe exatamente o caminho que a consciência deve percorrer para atingir a sua evolução, que é oferecida, né? Mas aí está, então, esse convite, né? O encontro, então, outra finalidade do encontro aqui, do projeto de iniciação, que nós realizamos todos os sábados, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início de século XXI e início da Era de Aquários. Sempre lembrando que o Brasil é o berço da nova civilização. É isso? Aqui a pátria do Avatara Maitreya, patrimônio da Ordem de Cristo. É isso? Então, o Brasil tem essa função cósmica, terrena e cósmica, de conduzir a humanidade, de servir de berço para o surgimento de uma nova civilização. Tanto que o nosso mestre nos indica o ano 3005 como um ponto muito importante para a realização do início de uma nova civilização. E por isso que o nosso encontro chama-se justamente Caminho 3005, né? Conexão 3005, canal Conexão 3005. Então, aí estão as informações importantes iniciais. O nosso programa, como sempre nós dizemos, os que estão vindo pela primeira vez, consta de 3 partes. Na primeira parte, nós estudamos muitos conceitos fundamentais da teosofia, da eubiose, né? Depois, nós passamos a uma sequência que a gente vem persistentemente seguindo, que é o estudo da antropogênese, e depois, na terceira parte, essa segunda parte. Na terceira parte, nós abrimos a palavra para todos os participantes, para que todos possam participar, fazer perguntas, deixar seus comentários, suas opiniões, e assim por diante, com a participação de todos. Então, vamos aqui começar aqui a nossa abordagem de hoje, vendo algo muito importante que fala-se muito, né? É um termo muito falado, mas que é preciso ter uma observação profunda para entender o que seja. É justamente poderes sobrenaturais. O que são poderes sobrenaturais, né? Isso é importante a gente ter um perfeito entendimento a esse respeito, né? Este poderes sobrenaturais é um nome que muito impropriamente costuma ser aplicado a certos poderes, que são simplesmente produto do desenvolvimento de forças ou faculdades psíquicas que existem em estado latente em todos os homens e cuja existência começa a ser reconhecida pela própria ciência oficiais. Então, na verdade, é um nome, não existe poderes sobrenaturais, né? Sobrenaturais é assim, aquilo que está acima da natureza. Poder sobre, né? O que o nome diz, o poder sobrenatural é aquele que age acima da natureza, mas não é verdade, né? Tudo obedece uma lei cósmica, né? Tudo obedece uma lei cósmica. Agora, evidentemente, que quando um ser se torna um adepto, e depois, mas na sequência, torna-se um ser de maior iluminação ainda, e fica pertencendo às hierarquias celestiais, isso, além do segundo trono, ele desenvolve em si este potencial de ter poderes mágicos, de magia, né? Que ao olhar humano parece sobrenatural, mas não é sobrenatural. Ele apenas ele atua e utiliza as leis da natureza, é isso? De forma mágica para realizar certos prodígios, né? Então, isso é muito importante, o entendimento desse termo, né? Por mais estranhos e surpreendentes que pareçam os fenômenos produzidos por tais poderes, por esses seres elevados, é um erro imperdoável qualificá-los de sobrenaturais, milagrosos e também diabólicos, como fazem aqueles que desconhecem a sua causa natural. Aliás, fala-se muito, né? Fala-se muito que os santos e os mestres produzem milagres. Não, os milagres não existem. O milagre, esse termo milagre é uma criação da imaginação humana. Como a mente humana não consegue entender certos elementos fundamentais do exercício dos poderes psíquicos internos,
né? Então, ele fala-se de milagres. Mas não há, os mestres não fazem milagres. Por exemplo, Jesus nunca fez milagres. Ele fazia tudo aquilo que era pertinente ao seu estado de consciência, e utilizando as leis cósmicas, né? Não eram poderes sobrenaturais. Ele utilizava as leis cósmicas para realizar aquilo que ele realizou diante dos nossos olhos, né? O sobrenatural e o milagroso não existem, nem podem existir, porque não há, na realidade, nada superior ou fora da natureza e de suas leis. Então, sobrenatural não existe. Existe alguma coisa que esteja acima da lei da natureza? Claro que não. Tudo se encaixa dentro das leis da natureza. Ou seja, tudo se encaixa dentro das leis determinadas pela consciência superior, pela lei justa e perfeita, né? Isso é importante. É lógico, portanto, deixar completamente de lado o qualificativo de sobrenatural aplicado aos poderes em questão, substituindo-o pelo anormal, maravilhoso, extraordinário, ou outros que, embora menos presunçosos, se ajustam melhor à razão e ao critério. Então, isso aí é muito importante. Então, isso é fundamental. Milagres não existem. Aquilo que os santos, os seres de elevada hierarquia realizam, que nós chamamos de milagres, na verdade, são aplicações das próprias leis da natureza. Porque um mago superior, ele domina, ele tendo a consciência superior desenvolvida, né? Ele tem o poder de lidar com essas leis, principalmente com os elementais que estão distribuídos pela natureza. Ele domina os elementais e age sobre a matéria física, age sobre a atmosfera, os ventos, e assim por diante. Sobre o corpo humano também, né? Sobre os processos de cura e assim por diante. Mas nada de sobrenatural. Tudo dentro e ajustado do que se entende pela lei cósmica justa e perfeita. Então, isso é muito importante, essa distinção, né, que se faz entre poderes sobrenaturais que não existem e a aplicação da magia, da alta magia, que é utilizada pelos grandes mestres. Isso é muito importante, essa distinção, né? Muito bem. Prosseguindo aqui na nossa abordagem de termos importantes dentro da ciência inicial das idades, nós vemos aqui um termo que vem do grego, poligenismo. Poligenismo. Vem do grego polis, muitos, e gênesis, geração. Doutrina é uma doutrina específica que existe na face da Terra, né? Desde tempos antigos. Uma doutrina que admite que os organismos provêm de germes de vários tipos. Aplicada ao homem, admite variedade na origem da espécie humana em contraposição ao monogenismo. Então, a própria ciência oficial indica que, vendo pela ciência acadêmica, né, que o ser humano e todos os seres, né, vivos, né, as plantas, os animais, etc., são produtos de uma evolução progressiva, isso, genética dos seres. Eles vão progredindo, e vão se avantajando e vão definindo novas e novas espécies, né? Tanto que a ciência oficial indica ao nascimento da inteligência através desse processo. Só que nesse poligenismo, nós temos o que a ciência oficial não admite, mas um dia vai admitir, uma questão óbvia da abertura do conhecimento, né? O que existe, na verdade, é a projeção de arquétipos superiores, né? Arquétipos que vêm do espaço infinito, das regiões superiores, e se projetam na face da Terra. É isso. E esses arquétipos que são a base, a forma, a origem de tudo aquilo que existe na face da Terra, sejam minerais, vegetais, animais, seres humanos e assim por diante. Então, nada existe que não provenha das esferas superiores. Não é verdade? Então, nós podemos dizer o seguinte: o poligenismo indica que tudo tem uma fonte de origem. Mas, no caso da ciência inicial das idades, nós podemos afirmar, sem dúvida alguma, pelo ensinamento dos grandes mestres, que tudo provém de informações superiores. A própria genética nossa, né? O DNA não é proveniente
de um desenvolvimento simplesmente orgânico dentro dos corpos dos animais. Não. O DNA é proveniente de projeções arquetipais. E a própria inteligência também, né? A ciência admite que o desenvolvimento dos neurônios, né, do sistema nervoso, vai possibilitando, do cérebro, né, vai possibilitando a existência de uma inteligência cada vez mais acuada, mais profunda, né? A inteligência vai se desenvolvendo. Nisso também a ciência iniciática nos remete a um outro entendimento. O nosso amado professor Henrique José de Souza, ele nos deixou ensinado o seguinte, que a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus nele. A inteligência humana é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a inteligência proveniente tem uma origem divina. E tanto que nós temos essa divindade dentro de nós. Por isso que Jesus, o Cristo, esse grande mestre, esse excelso mestre, num das suas afirmações, que consta dos evangelhos, né? Ele disse, vós sois deuses. Pronto. Isso aí é simples, simples e de uma objetividade fantástica. Vós sois deuses. Temos a divindade dentro de nós, mas nós nos esquecemos momentaneamente dessa divindade. E o processo, justamente, do projeto de iniciação é retornarmos ao conhecimento pleno da nossa própria divindade. Então, veja bem, nessa questão do poligenismo, nós temos essas distinções bastante importantes a serem realizadas, né, para o perfeito entendimento dentro, veja bem, das bases iniciáticas, da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Né? Outro termo também, em seguida nós podemos abordar, é justamente o politeísmo, né? Politeísmo, né? Politeísmo está ligado a muitos deuses, né? E o monoteísmo a um deus só, né? Monoteísmo, um deus. Politeísmo é uma ligação com muitos deuses, né? Vem do grego polis, muitos, e theos, Deus. Então, politeísmo quer dizer muitos deuses. É uma doutrina, o politeísmo é uma doutrina sustentada por aqueles que admitem a pluralidade dos deuses. Justamente é uma doutrina sustentada por aqueles que admitem a existência de muitos deuses no universo. Ao contrário do monoteísmo, que admite a existência de um Deus único. Essa é a diferença, então. Né? Monoteísmo, politeísmo. Por uma falsa interpretação de nomes, a Índia e alguns povos foram injustamente qualificados de politeístas, uma vez que, na realidade, adoram a um Deus único, eterno e infinito, Brahma. E as divindades inferiores, Devas, são meras personificações transitórias de astros, elementos, forças e fenômenos da natureza. Veja, é claro que o politeísmo, na sua essência, né, ela contradiz a própria definição da divindade. Né? Nós dizemos e sempre afirmamos, isso faz parte da ciência inicial das idades, que Deus, a inteligência suprema, é o imanifestado, ele produz a manifestação, a diversidade. Mas quando ele produz a diversidade, ele não se divide. Veja só que interessante, né? Deus não se divide, ele mantém-se único, a unidade permanece inteirinha, inteirinha, inteirinha. Em qualquer partícula, nós podemos pegar um elétron, um átomo, uma partícula subatômica, qualquer coisa, existe Deus inteirinho dentro dessa partícula. Assim como Deus está inteiro dentro de uma planta, dentro de um animal e dentro de nós. Tanto Jesus falou, vós sois deuses. Então, o politeísmo, na verdade, é uma contradição a este pensamento iniciado das idades. Né? Deus é a unidade, ele não se divide. Então, não existem muitos deuses. É uma forma de se falar. Quando na ciência inicial se fala de deuses, na verdade, é uma forma de se referir à manifestação divina da divindade através de entidades que parecem deuses. Na verdade, parecem deuses, mas, na verdade, são deuses.
mas não são Deus na maneira como o politeísmo imagina. É isso? Há diversidade, mas cada ponto desse tem a unidade em si. Então, é tudo um. A unidade. É isso? Tudo é uma coisa só. Uma unidade que existe permanente em cada partícula. Né? Muito bem. No que se refere ao Egito, Gebro, que é um estudioso a respeito desse assunto, aqui citado por Helena Blavatsky, em seu notável estudo sobre um hino a Amon do Museu de Bulak, esforça-se em demonstrar claramente que os deuses do panteão egípcio não são nada do que representações divinas do ser único. Veja, os deuses do panteão do Egito, é isso o que falam, deuses, não são nada mais do que representações do Deus único. Parece à nossa vista muitos deuses, mas representa uma única coisa, um Deus único. O conjunto dos deuses, diz, forma a coleção de pessoas divinas nas quais reside o Deus único. Então, isso é importante. Deus não se divide, ele mantém a sua unidade. Por isso que muitas linhas, muitas correntes de pensamento sempre afirmam assim, né? Somos todos um. E é verdade, somos todos um. Essa impressão que nós somos a diversidade e cada um de nós é uma coisa diferente é ilusão. Aliás, o mundo manifestado é Maia, é o mundo das ilusões. Na verdade, nós somos um só. Quando cada um de nós, quando olha para o seu semelhante, Jesus falou, né? Nós temos os nossos semelhantes. Quando nós olhamos para o nosso semelhante, nós não estamos olhando para algo semelhante realmente. Estamos olhando para nós mesmos. Estamos olhando para nós mesmos. Tanto que, se um indivíduo odiar um semelhante, ele está odiando a si mesmo. Veja só, o ódio que uma pessoa pode transmitir para outra pessoa, que seria o seu semelhante, na verdade está enviando para si mesmo. Ele está se envenenando com o seu próprio ódio. Aí, então, vem a lei do karma, né? A lei da ação e reação. Contrariamente, o amor também age da mesma maneira. Quando alguém ama seu semelhante, ele está amando a si mesmo. Então, o primeiro beneficiário do amor é a própria pessoa que ama. Não é verdade? A pessoa, quando ama com sinceridade as outras coisas, outros seres, ele está beneficiando a si mesmo, em primeiro lugar. Porque o amor é um bálsamo, é um benefício divino que ele produz dentro da sua própria consciência. Né? Então, isso é muito bom, esse entendimento, para ver essa noção da unidade divina que existe em todo o universo. Por isso que é muito importante, isso que eu sempre afirmo, né? Nós devemos sempre... A ciência iniciada das idades é muito difícil, realmente, né? Tem muitos termos, muitas designações, muitas definições. Às vezes a pessoa fica um pouco preocupada ao iniciar o seu curso na iniciação, o seu caminho, né? Porque ela se vê diante de um cenário fantástico, né? Com muitos nomes, muitas definições, mas isso não é motivo de assombro. A pessoa não deve se intimidar diante disso. Ela deve justamente permanecer com um pensamento preciso, objetivo. O pensamento preciso, objetivo é esse: entender como as coisas funcionam. Isso é importante. Isso. Entender como as coisas funcionam. O nosso professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou o seguinte: o universo é extremamente simples. Isso. Agora, a gente pergunta, pois, se o universo é extremamente simples, o que eu não entendo? Isso. Mas justamente isso. Nós, seres humanos, não entendemos essa simplicidade do universo por causa das limitações que nós temos na nossa personalidade. São limitações que nós temos dentro de nós mesmos. Mas no momento que nós nos caminhamos pelo caminho da iniciação, essas limitações vão se abrandando e cada vez mais a visão de um universo fantástico vai se mostrando à nossa frente.
de maneira bem simples, bem objetiva. Então, esse é um importante ponto, né, a ser referenciado aqui no nosso encontro. Entender ou procurar entender como as coisas funcionam, o mecanismo básico do funcionamento do universo. Isso é bem simples, mas é fundamental. É claro que, com o tempo, depois, as outras denominações, pensamentos, reflexões vão se encaixando dentro desse processo e vai aumentando, né? Os horizontes vão se ampliando. Mas o princípio básico do iniciante é esse: entender, procurar entender como as coisas funcionam. Muito bem. Seguindo aqui a nossa, o nosso seguir, nossos comentários, né? Pela ciência iniciada das idades, é dado aqui um conceito bastante simples, né? E a gente diz, por que falar sobre isso, né? Sabe como é que o raciocínio que deve ser feito? A respeito do ponto central. É simples, um ponto central. O que de extraordinário tem num ponto central? Aí está a questão, né? O ponto central, né? O ponto central do disco, do qual se fala na cosmogenia, representa a aurora da diferenciação, o germe contido no ovo do mundo e que virá a ser o universo todo, o cosmo infinito e periódico. Assim como o círculo simboliza a divina unidade, da qual tudo procede e para a qual tudo retorna. Veja bem, olha a importância do ponto central, né? Veja bem, por isso que quando nós estudamos a antropogênese, né, a cosmogênese principalmente, né, vemos que Brahma é representado por um círculo amarelo com um ponto no centro, um pontinho. A HPB diz, esse ponto significa o germe da polaridade, né? Esse ponto central, esse disco amarelo, é isso, e tem um ponto no centro, esse ponto chama-se o germe da polaridade. À medida que nós vamos baixando, então, do primeiro trono, depois passamos para o segundo trono, Vishnu, isso, e depois para o terceiro ponto, para Shiva, aí então a polaridade se manifesta com toda a sua intensidade, né? Justamente derivado daquele ponto central inicial. Então, veja a importância do entendimento desse ponto central, né? Lá no Antigo Egito, né, lá os pitagóricos, né, eles, no Antigo Egito, todos os mestres do Antigo Egito falavam a respeito do círculo, né? O círculo tem uma circunferência e um ponto. Então, eles sempre diziam o seguinte: a circunferência está em lugar algum e o ponto está em todo lugar. Veja a definição do círculo com o ponto. O pontinho está em todo lugar. E a circunferência, o círculo, não está em lugar algum. Veja a definição que se dava no Antigo Egito, justamente, do círculo com um ponto central. E muito interessante, né? É muito difícil aqui para a nossa cabeça, né, como ser humano, mas é o ponto fundamental, justamente aquilo, entender como as coisas funcionam. Então, aí está, é uma coisa muito importante. Com esse nome de ponto central, também se designa o umbigo de Vishnu, o ponto central das águas do espaço infinito, do qual brota o lótus que contém Brahma, o universo. Então, isso aí é muito importante, o entendimento desse ponto dentro do círculo, não é isso? Uma coisa importante. Na matemática acadêmica, eu nunca percebi nada, nenhum livro falando a esse respeito. Esse é um assunto estritamente iniciático. É um assunto estritamente iniciático. Mas é claro que um dia a matemática nas universidades, inevitavelmente, vai entrar por esse caminho de entendimento e estudar justamente esses conhecimentos que fazem parte do antigo conhecimento do Antigo Egito, da Índia, e provindos da Atlântida, da Lemúria e assim por diante, né? Então, nós podemos, então, estender esse conceito estudando o significado de um ponto dentro de um círculo. Isso? Ponto dentro de um círculo. Também parece uma coisa absurda a gente estudar isso, né? Ponto dentro de um círculo. Em seu significado esotérico, é o primeiro logos não manifestado
que aparece na infinita e limitada extensão do espaço, representada pelo círculo. É como eu disse, Brahma, primeiro logos, né? Representa justamente o ponto central do primeiro logos, ou seja, a potencialidade da polaridade, né? É o plano da infinitude e do absoluto. Este é só um dos inumeráveis significados ocultos de tal símbolo, que é a mais importante de todas as figuras geométricas usadas em metafísica. No que se refere aos maçons, estes fizeram do ponto um irmão individual, cujo dever para com Deus e com o homem é limitado pelo círculo, e acrescentaram João Batista e João Evangelista para acompanhar o irmão, representando-o sob a forma de duas linhas perpendiculares. Então, isso aí, a HPB se refere isso a um preceito maçônico. Nós não vamos entrar nessa questão, que aí é mais um detalhe para quem quiser pesquisar, mas a HPB se refere a esses conceitos maçônicos, né? Muito importante, né? Então, aí, veja bem como é interessante, né? O entendimento desse ponto central e o ponto dentro do círculo. Tem um significado cosmogênico profundo, né? Profundo. Justamente indicando aquele caminho a qual nós nos referimos, né? Entender como as coisas funcionam. Isso dentro, inclusive, do aspecto geométrico, né? Isso é muito importante, né? Muito bem. Em seguida, nós vamos aqui nós vamos seguindo, um momentinho só, nós vamos aqui abordar agora um assunto muito importante, que é justamente o ponto, estamos falando do ponto, né? Em extensão, o ponto Laia. O que significa o ponto Laia? Também designado pelo centro Laia ou centro neutro. Laia é aquilo que, em linguagem científica, é chamado de linha ou ponto zero, o reino da negação absoluta ou a única força absoluta real. O número do sétimo estado, número é aquele que está por trás do fenômeno, a origem do fenômeno. O número do sétimo estado, o qual, em nossa ignorância, reconhecemos e denominamos de força. Ou então, o número da substância cósmica indiferenciada, que é por si mesma um objeto que escapa completamente da percepção finita, a raiz e base de todos os estados de objetividade e subjetividade. O eixo neutro, não um dos numerosos aspectos, mas o seu centro. Ponto Laia, então, a definição de ponto Laia, conforme a ciência iniciada das idades, né? Ponto Laia, portanto, é o ponto da matéria onde cessou toda a diferenciação de elementos que entram na constituição do nosso sistema solar. É preciso notar que não se trata de um ponto matemático, mas um estado ou condição. Não é um ponto de natureza matemática, mas é um estado ou condição. Isso significa que, para fins formadores ou criadores, a grande lei universal contém, ou melhor dizendo, modifica o movimento universal perpétuo em 7 pontos invisíveis dentro da área do universo manifestado. No Laia, apesar de tudo, há vida, do mesmo modo que essa existe no homem, que se encontra em estado de morte aparente. Então, isso aqui, o ponto Laia, na verdade, é o ponto que une as noites de Brahma com os dias de Brahma. Nós temos, assim, um semicírculo para cima, um semicírculo para baixo, se interconectando numa linha horizontal. Esse ponto de intersecção na linha horizontal é ponto Laia. É o ponto Laia. Na verdade, o que está acima são as noites de Brahma, onde está tudo em processo de organização para uma nova manifestação. E para baixo tem os dias de Brahma. São 7 estados evolutivos, né, que passa pelo ponto Laia e, evidentemente, origina os universos. Podemos até fazer alguma consideração por semelhança do ponto Laia com justamente o buraco negro, né? Nós sabemos que o buraco negro foi mentalizado e concebido mentalmente por um ser do século XIX, né?
E depois, no século XX, essa ideia se desenvolveu através da ciência, né? Originando esta ideia de uma explosão inicial do universo, um ponto. Né? Então, o que se diz desse buraco negro é um ponto geométrico, um ponto matemático, né? Um ponto matemático. Né? E houve uma grande explosão, é isso? E progressivamente o universo se expandiu e continua se expandindo, segundo a astronomia. O universo continua se expandindo. Mas a grande questão atualmente, aliás, a gente sabe que no século XX, essa ideia dessa explosão inicial foi comentada por outros físicos, né? E um determinado físico denominou isso de buraco negro. Uma maneira de brincar, uma brincadeira, né? Foi uma brincadeira que foi feita entre os físicos, né? Dando o nome de buraco negro. Né? Agora, hoje, com a física quântica, né, outras questões surgem. Né? Então, hoje, a física quântica, a gente pode procurar pela internet, em diversos artigos, né? A pergunta é o seguinte: o que existe antes do buraco negro? O buraco negro é um pontinho que houve uma explosão inicial, formação do universo. E o que existia antes? O universo surgiu dali? De onde surgiu o universo? Como surgiu o universo? De onde veio tanta matéria e energia? Essa grande questão, o grande dilema da ciência, que a ciência não conseguiu ainda entender. A ciência continua estudando a natureza do buraco negro, é muito difícil. A gente vê pelos estudos, né? Por aqui a gente pode ler e assistir nos documentários dos grandes físicos, né? Que é um assunto extremamente difícil para a ciência. Né? Mas é claro que, se o universo manifestado existe depois de uma explosão, nós podemos entender que deve existir um universo anterior. Né? A ciência iniciática nos diz que esse buraco negro é justamente o ponto lá, e é um ponto. Né? Antes desse ponto lá, existe justamente as noites de Brahma. Né? Justamente é o Pralaya, chamado de Pralaya. É isso? E depois, para baixo, né? Além do ponto baixo, é o Manvantara. É isso? É a manifestação do universo em 7 estados subsequentes de manifestação. Então, a gente vê aí que são caminhos ainda que a ciência acadêmica vai ter que percorrer para entender essa profundeza, essa profundidade dos ensinamentos da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Então, veja veja a conexão que a gente pode fazer através desses estudos. Isso que eu estou apresentando são estudos baseados, a origem é HPB, não é coisa solta no espaço, não. Tudo isso que nós estamos observando são estudos efetuados por Helena Petrov Blavatsky, somente baseado nos fundamentos da ciência inicial das idades. Então, aí nós podemos, aí fazemos essa ligação que nós vimos entre o ponto central, o ponto dentro do círculo, esse ponto representando o primeiro logos, Brahma, é isso? Dentro daquele círculo amarelo, e representando o potencial da polaridade. E tudo isso entrando em conexão com o que a ciência identifica como um buraco negro. Então, tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido para se entender, para que a ciência acadêmica entenda essas questões. Muito bem. Agora, então, em seguida, nós vamos fazer um estudo sobre um ser. Um ser que existiu na face da Terra chamado Porfírio, ou Porfírios, do latim. Porfírio foi um filósofo neoplatônico e escritor sumamente distinguido, só inferior a Plotino, como mestre e filósofo. Porfírio nasceu antes da metade do século III d.C., em Tiro, razão pela qual era chamado de Tírio, e, segundo se supõe, pertencia a uma família judia. Porfírio, embora completamente helenizado, quer dizer, completamente absorvido pela cultura helênica, né? Os fundamentos da ciência, a cultura grega, né? E pagão, ele era pagão, seu verdadeiro nome, Melek, ou Malek, rei, parece indicar que em suas veias corria sangue
semita. Os críticos modernos, muito justamente, o consideram como mais praticamente filosófico e mais moderado de todos os neoplatônicos. Foi um escritor eminente. Adquiriu renome especial por sua controvérsia com Jâmblico, um outro ser, um outro intelectual de enorme grandeza intelectual. Ele teve muitas conversas com Jâmblico no que se refere aos males inerentes à prática da teurgia. Contudo, acabou por converter-se às ideias do seu adversário. Místico por nascimento, seguiu como seu mestre Plotino a disciplina Raja Yoga pura, que conduz à união da alma com a superalma ou eu superior. Raja Yoga é fundamental para o entendimento de todo esse processo, né? E é um processo de prática iógica sumamente importante para o processo do projeto de iniciação. E isso na eubiose é elevado com bastante ênfase. Né? Quem vier para a eubiose vai praticar fazer essas práticas de maneira bastante eficiente para o desenvolvimento da sua consciência interna. Né? Porém, Porfírio lamentou-se de que, apesar de todos os seus esforços, só conseguiu alcançar o estado de êxtase apenas aos 60 anos, enquanto que Plotino levava vantagem nesse ponto. Ele tinha alcançado o conhecimento superior antes do que ele. Né? Provavelmente isso se deve ao fato de que, enquanto seu mestre, Plotino, né, tinha o maior desprezo pela vida e pelo corpo físico, limitando as investigações filosóficas àquelas regiões em que a vida e o pensamento se tornam eternos e divinos, Porfírio dedicava todo o tempo a considerações sobre a aplicação da filosofia à vida prática. Então, Porfírio era muito mais prático do que subjetivo, né? Então, o Plotino era muito mais ligado com uma consciência, vamos dizer assim, superior, né? Por isso que conseguiu o atingimento do seu projeto de desenvolvimento anos antes do que Porfírio. Né? O objetivo da filosofia é, para ele, a moralidade, diz um de seus biógrafos. Podemos dizer a santidade, a cura das fraquezas humanas, comunicar ao homem uma vida mais pura e vigorosa. O mero saber, por mais verdadeiro que seja, não é suficiente por si mesmo. Olha só, o mero saber por si mesmo não é suficiente para tornar o indivíduo um ser elevado. O saber tem por objetivo a vida em harmonia com o nous, a razão, traduz um dos seus biógrafos. Porém, se interpretássemos a palavra nous, não no sentido de razão, mas no de mente, manas, ou divino ego, ou eterno do ego, traduziríamos a ideia esotericamente dizendo o seguinte: o saber ou conhecimento oculto ou secreto tem por objetivo a vida terrestre em harmonia com nous, que é a essência do fenômeno, né? Ou o nosso ego eterno que se reencarna, o que se ajustaria melhor à ideia de Porfírio, bem como se ajusta mais à filosofia esotérica. Então, isso aí significa, fundamentalmente, como Porfírio indica, é a transformação interna através da pureza, né? A pureza levando o ser a uma identificação da sua natureza interna com a divindade, né? De todos os neoplatônicos, Porfírio foi o que mais se aproximou da verdadeira teosofia. Olha só que importante, a HPB considera isso, né? Considera Porfírio foi o que mais se aproximou, dentre os neoplatônicos, foi aquele que mais se aproximou da teosofia, tal como agora é ensinada na escola secreta oriental. Isso é demonstrado por todos os nossos críticos e escritores modernos que os ocuparam da escola de Alexandria, porque Porfírio sustentava que a alma deveria estar dentro do possível livre dos laços da matéria, estar disposta e separar do corpo,
Então, Porfírio diz assim, é fundamental que a alma se separe dos laços da matéria. Se separar dos laços da matéria significa libertar-se da ação preponderante da personalidade. Isso é importante no processo da iniciação, é libertar-se da personalidade. O que significa libertar-se da personalidade? Libertarmos de nós mesmos. Nós temos que nos libertar do quê? De nós mesmos. É isso? Por isso que Jesus, lá no Evangelho, ele deixou bem claro, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer a verdade é conhecer o Deus que existe dentro de nós. O que é conhecer a verdade? É isso? A religião não fala o que é conhecer a verdade. Ela não entra nesse detalhe. Né? Mas, pela ciência iniciada das idades, a gente tem perfeita noção de que conhecer a verdade é conhecer a nós mesmos. Conhece a ti mesmo, conforme é dito na antiguidade. Né? Conhecendo a si mesmo, nós conhecemos o quê? A divindade que em nós se encontra. E como Jesus falou, quando conhecemos a verdade, ou conhecemos a nós mesmos, nós nos libertamos, alcançamos a liberdade. Do que nós nos libertamos? O que a verdade nos liberta? Do que a liberdade nos liberta? Liberta de nós mesmos, da nossa personalidade, da nossa egoidade. Né? Então, Porfírio, recomenda a prática da abstinência, dizendo que nos assemelharíamos aos deuses se pudéssemos abster-nos de alimentos vegetais como dos animais. Isso. Aceita de mau grado a teurgia e o encantamento místico, uma vez que são impotentes para purificar o princípio noético ou manásico da alma. A teurgia pode somente purificar a parte inferior ou psíquica e torná-la capaz de perceber seres inferiores, tais como espíritos, anjos e deuses. Não profaneis a divindade, acrescenta, com as várias imaginações dos homens. Não injurieis o que é para sempre bendito, pois, do contrário, os cegareis para a percepção das verdades mais importantes da vida. Se queremos livrar-nos dos ataques dos maus espíritos, temos que nos manter livres daquelas coisas sobre as quais os maus espíritos têm poder. Por estes não atacam a alma pura, que não tem afinidade com eles. Veja bem, isso é muito importante, essa dimensão que nós estamos atendendo aqui, justamente sobre, especialmente Porfírio. Né? Quando uma pessoa é atacada por seres de natureza inferior, não significa que ela é atacada, significa que ela abriu as portas para que esses seres inferiores a atacassem. É questão de vibração. Como é que uma pessoa se livra de seres de baixa vibração? Mantendo um alto estado vibratório. Um alto estado vibratório. Né? É o que se chama no espiritismo da possessão. Né? Quando é que a pessoa sofre um sentido de possessão? Quando o estado vibratório dela está baixo, ela permite que seres primitivos, de baixa frequência, invadam o seu perispírito, a sua natureza interna, e ela então torna-se possuída. Então, como é que a pessoa se liberta dessa possessão? Alterando o seu estado vibratório, aumentando a sua vibração. Então, no momento que uma pessoa aumenta a sua vibração, os seres de natureza inferior, menor, não a enxergam mais. Ela desaparece. Desaparece diante dos seres inferiores. Veja só que importante essa questão para a proteção daqueles que estão no projeto Iniciação. Né? Este é também nosso ensinamento. Os padres da igreja consideravam Porfírio como o inimigo mais forte e mais irreconciliável com o cristianismo. Ele não era aceito pelos padres do cristianismo, né? Porque existia um total antagonismo entre o pensamento de Porfírio e o pensamento religioso. Né? Claro que há uma total antítese, né, entre o pensamento da ciência iniciada das idades com o pensamento religioso, cheio de preconceitos, e etc. Né? Por último, e uma vez mais, como na moderna teosofia, Porfírio, e com ele todos os neoplatônicos, segundo Santo Agostinho, exaltavam a Cristo, ao mesmo tempo em que menosprezavam o cristianismo. Olha, aí entendemos, né?
eles enalteciam Cristo, mas desprezavam o cristianismo. Porque, na cabeça deles, eles diziam o seguinte, né? Eles pensavam da seguinte maneira: o Cristo é uma coisa, é uma manifestação da divindade. O cristianismo é um produto da natureza humana. Não é isso? O cristianismo é justamente uma formação na face da Terra, produto da regimentação de seres em torno de ideias. Tanto que os cristãos, né, se cometeram muitos erros, né? Cometeram muitos erros, e denominavam os cristãos, né? Perseguindo pessoas, matando pessoas. Isso não tem nada a ver com Cristo, né? Mas, infelizmente, considera-se isso ligado ao cristianismo. Por isso que Porfírio, ele aceitava o Cristo, mas ele renegava o cristianismo. Então, por esse motivo, não era aceito pelos padres da igreja, por esse motivo, né? Jesus, afirmavam eles, como afirmamos nós, nada disse contra as divindades pagãs, mas fazia milagres com a ajuda das mesmas. Não podiam chamá-lo como seu discípulo de Deus, porém o honravam como um dos mais sábios e poderosos. É isso. Jesus nunca disse que era Deus. Não é isso? Não, ele dizia que ele era enviado. Ele dizia assim: eu e meu Pai somos um. Então, Jesus sempre dizia: eu sou apenas um veículo do Pai. Eu faço. Jesus dizia: eu não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. E assim que é o procedimento de todos os grandes mestres. Né? Todos os grandes mestres afirmam isso, que eles não fazem as coisas por si mesmos. Eles fazem através da ação da divindade, através deles, sendo eles veículos. Né? Então, não obstante, nem mesmo no calor da controvérsia, parece ter sido pronunciada uma só palavra contra a vida privada de Porfírio. Seu sistema prescrevia a pureza e ele a praticava. Então, Porfírio, pelo nosso estudo aqui, conforme o ensinamento de Blavatsky, ele vaticinava, ele indicava, né? A pureza é o melhor caminho para o atingimento de um estado superior. Ser puro. Ser puro, então, o que é ser puro? É refinar as suas atitudes, os seus pensamentos, ligar o seu pensamento com a ideia de Deus. Né? E conforme Jesus nos indica, né? Deus como o amor e o perdão, não é verdade? Sempre levando em conta o amor e o perdão. Isso é fundamental nos ensinamentos de Jesus o Cristo e é fundamental no pensamento de todos os verdadeiros filósofos que seguem essa linha, este ritmo, né, da ciência iniciática das idades. Né? Isso é muito importante, essa questão. Né? Muito bem. Então, a gente vê a importância que existe, né, o estudo de todo esse conhecimento, né? E vemos que todo esse conhecimento vem de fontes anteriores a nós, inclusive a Atlântida, né? Esse conhecimento vieram de Atlântida, vieram através da raça ariana, né? Depois se projetaram na Índia, é isso? De Atlântida, esse conhecimento foi para o Egito também, através de Osíris, né? Então, tudo isso veio de Atlântida. Mas Atlântida, evidentemente, nós estamos aqui estudando através da antropogênese, ela teve o seu destino, o seu final, através de uma hecatombe, né? Uma hecatombe marítima, né? Ela foi invadida pelas águas porque os seus habitantes não seguiram fielmente, o que era prescrito pela divindade para eles produzirem uma civilização requintada. Né? Então, houve um ajuste e uma transformação da Atlântida com a expansão do seu conhecimento para outros continentes, mas os conhecimentos não se perdem. Né? E o ponto aqui, conforme a HPB nos indica, de Atlântida sobrou um último aspecto, que foi Poseidones. Foi uma ilha, o último resto do grande continente Atlântico, Poseidones, né? Faz parte também do nosso estudo aqui, né? Referindo a essa transmissão do conhecimento, né? De Atlântida, a finalização da Atlântida, restando como último ponto de sobrevivência de Atlântida a ilha de Poseidones. Costuma-se fazer referência à ilha Atlântida de Platão,
como um termo equivalente em filosofia esotérica. Poseidones é a terceira passagem de Daspati ou Vishnu, segundo a linguagem mística dos livros sagrados. Então, a gente vê. Isso é muito importante. Isso aí nos indica também, mais uma vez, que o conhecimento ele provém do alto, né? Ele é projetado. E assim, no processo da antropogênese, nós vemos, né, que o conhecimento é projetado, foi projetado na Lemúria, depois passou para Atlântida, foi projetado, os mestres se manifestaram, projetando esse conhecimento. Depois de Atlântida foi retirado a semente, né, de uma sub-raça semítica, formando a raça ariana, e que foi para uma região transimalaiânica, a meseta do Pamir, uma região transimalaiânica com relação à Índia, e de lá, sabe, 1 milhão de anos atrás, né? Depois, há 900 mil anos, essa raça, né, Atlântida não, a ariana, se espalhou pela Índia, dando início à formação das sub-raças da raça ariana. Aí começa toda a história da Índia, né? E também de Atlântida, como dissemos, veio um ramo proveniente de Atlântida, antes do afundamento de Atlântida, para o Egito, dando início, então, à formação de uma nova sequência no projeto evolutivo do Egito. Então, a gente vê aí, o conhecimento realmente é muito vasto, né? É muito vasto. Mas a gente vai vendo que as coisas não estão separadas, né? As coisas são contidas dentro de um invólucro, dentro de um conteúdo único, né? Provém de uma fonte. Isso é importante. É por isso que é importante entender como as coisas funcionam. Geralmente, a ciência acadêmica ela não consegue fazer essa união dos conhecimentos num só. Fica tudo espalhado, um ponto aqui, outro ponto ali, não consegue fazer essa unidade. Mas pela ciência iniciada das idades, a gente consegue unificar tudo. E tudo provém de um único ponto, da divindade, da essência divina, como projeções, através de arquétipos, através de seres superiores, transmitido através das idades, de hierarquias, das civilizações, e assim por diante, através de grandes mestres. Então, isso aí é muito importante, então, entender como as coisas funcionam. Vamos ver um pouquinho mais, então, agora, da questão sobre a antropogênese. Nós vamos continuar mais um pouco sobre antropogênese, né? Continuando com o que a gente estava falando sobre antropogênese, né? Um maravilhoso pássaro, em verdade, inteligente, poliglota e até religioso é a fênix persa. Essa ave dizia ter visto o princípio e o fim de 12 ciclos de 7 mil anos cada um, os quais, multiplicados esotericamente, nos darão de novo 840 mil anos. Então, aí está. Talmuraz põe em liberdade a boa Peri Mergiana, a quem Demirush trazia prisioneira e leva à Terra Seca, isso é o novo continente da Europa. Isso faz parte da mitologia, né? A gente não vai poder entrar em detalhes, mas fica aí registrado. Né? Agora, muito importante agora essa sequência da antropogênese. Sobre a vaca. Vamos falar um pouco sobre esse animal, a vaca. A vaca era, em todos os países, o símbolo do poder criador passivo da natureza, Isis, Ió, Vah, Vênus, a mãe do amor. Então, por isso que na Índia a vaca é um ser, né, pelo menos em tempos do século XIX, não sei como é que se comporta o hindu hoje perante esse símbolo, né, da vaca, era um ser praticamente protegido do ser humano, né? Era um ser considerado, assim, a mitologia considerava um ser de natureza superior, né? O touro era o símbolo do espírito que vivifica a natureza. Os mistérios sabásios, estabelecidos em honra a alguns deuses, eram uma variante do mistério de Mitra. Toda a evolução das raças se representava nesses mistérios durante a sabásia ou festividade periódica. Ésquilo, esse grande pensador Ésquilo, foi acusado pelas atenienses de sacrilégio e condenado a morrer apedrejado
porque, não estando iniciado, profanou os mistérios, expondo-os em suas trilogias ao público. O pai da tragédia grega não inventou Prometeu, mas revelou em forma dramática o assunto dos mistérios de Sabásia, cuja origem antiquíssima é até hoje desconhecida da história. Então, a gente vê, então, como a HPP diz, até hoje a história oficial ela desconhece, ou não se dedica a esse estudo na mitologia, porque é considerado de coisa não relativa à história, né? Mas chegará um dia em que a história vai considerar a mitologia de maneira bastante profunda. Já no terceiro milênio, a tendência é para que as escolas oficiais, as, as universidades, cada vez mais, se tornem mais propensas ao estudo justamente da mitologia. A mitologia é fundamental para o entendimento da história da humanidade. A mitologia. Porque a mitologia ela traz sobre aspectos simbólicos toda a história da humanidade. A questão toda é justamente entender o que a mitologia está explicando, não é isso? Traduzir a mitologia para um vocabulário concernente ao nosso, da atualidade. Né? Entre Zeus, a deidade abstrata do pensamento grego, e o Zeus olímpico, havia um abismo de diferença. Este representava nos mistérios o aspecto inferior da inteligência física humana. Manas enlaçado com Cama, enquanto Prometeu, o aspecto divino de Manas submerso em Budi, a qual aspira era a alma divina. Quando Zeus cede às paixões inferiores, é a alma humana, o Deus ciumento, vingativo e cruel em seu egoísmo. Olha só que importante, né? Daí que se representa o Zeus como uma serpente, o tentador intelectual do homem, que, no entanto, engendra, no curso da evolução cíclica, o Salvador homem, ou Baco solar, ou Dionísio, mais que homem, o Cristo glorificado, que libertará o Cristo crucificado, a humanidade, ou Prometeu em prova. Veja bem, então, essa indicação do RPB indica justamente a natureza e a função dos mestres para trazer essa libertação do ser humano. Não é que os seres vão nos libertar, eles nos dão o caminho para a nossa libertação. Isso é importante, veja, não são os mestres que nos libertam. Veja, vamos deixar bem claro, não são os mestres que nos libertam de alguma coisa, não. Os mestres nos dão o caminho para a nossa libertação. Que nem o professor Henrique Jesus Souza, ele diz que no início o mestre indica o caminho. Depois, na sequência, o discípulo segue sozinho, até encontrar Deus dentro de si mesmo. Então, isso aí é muito importante, a gente deixar bem claro. Muito bem. Então, eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para a gente dar início agora à nossa fase, a terceira parte do nosso encontro. Muito bom, professor. E eu gostaria de... O senhor falou muita coisa, abordou muita coisa, eu gostaria do entendimento do senhor. No início, o senhor falou em magia, em coisas sobrenaturais, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essa magia divina que a gente presencia na natureza todo dia, né, professor? A magia do dia, a magia da noite, né, as estrelas. Isso seria uma magia divina, professor? Pois é, veja bem, olha, vamos fazer um paralelo. Você deu um ponto bastante importante. A magia existe em toda a natureza. Só que a divindade ela age através de veículos. Por exemplo, os elementais são veículos, são seres da natureza que agem justamente. Os elementais cuidam das plantas, cuidam dos animais, cuidam dos homens, dos seres humanos quando são pequenininhos, não é isso? Eles cuidam da atmosfera, cuidam do ar, dos mares, não é isso? E outros tantos elementos. Então, é claro que a natureza é uma magia permanente.
É isso, a natureza é magia permanente. É isso. Agora, é claro que todo ser, quando evolui, quando se transforma, quando domina a sua personalidade, tornando-se um ser super-humano, ele passa a integrar esse processo de execução da magia na face da Terra. Então, os seres humanos dizem, os mestres fazem milagres. Aí está, não é que eles fazem milagres, eles têm a capacidade espiritual e evolutiva para usar os elementos da magia na natureza e produzir efeitos fantásticos diante de nossos olhos. Eles produzem efeitos fantásticos, tanto que Jesus, o Cristo, produzia coisas à nossa frente fantásticas, né? Que nós chamamos de milagre. Mas não, ele fazia o milagre justamente através da magia divina. Tanto que ele dizia isso sempre, né? Não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. É verdade? Veja bem, ele dizia, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, ele diz, eu e meu Pai somos um. Então, essa é a explicação, essa relação que existe entre a magia que existe na natureza toda e a magia que pode ser produzida por um ser de natureza espiritual superior. Muito bom, professor. Gilberto, você tem algumas considerações a fazer? Sim, tenho consideração, pergunta. Apenas agradecer ao pessoal que está aí no chat, né, mandando aí a mensagem, todo mundo conectado. Pedir para que compartilhe esse conteúdo com seus amigos, né? Recomendem às pessoas que vocês conhecem, que gostam desse assunto. E curtam, né, o vídeo. Se inscreva no canal, se é a primeira vez que você estiver passando por aqui. Isso ajuda a manter a relevância aqui do nosso canal. Lembrando que sempre conteúdo aqui com conteúdo exclusivo, né? Aí, produzido pelo professor. E, então é isso. Professor, o senhor falou aí sobre a questão dos deuses, né? A questão do politeísmo e isso gera muita confusão na cabeça da gente sempre, né? A gente que é educado numa cultura ocidental, onde basicamente nós aprendemos, né, essa questão do Deus único, né? E aí tem essa questão dos deuses, né? Então se fala em Deus e fala em deuses. Então a gente fica às vezes um pouco confuso. Aí, pelo que eu entendi, dentro do que o senhor estava colocando, quando nós falamos em deuses, é correto a gente dizer que os vários deuses, entre aspas, são emanações desse Deus único? Seria isso? É correta essa visão? Veja bem, como é muito difícil o entendimento pelo ser humano dessa questão da unidade, né? É muito difícil o ser humano entender a questão da unidade, né? Que Deus se manifesta sem se dividir. Agora que nos panteões, né? Panteão quer dizer aqueles grandes conjuntos de deuses que existem no Egito, na Índia, etc., existem os deuses. Mas cada deus representa a própria unidade, ele é a projeção da divindade em si, né? Só que aos nossos olhos, a gente vê a multiplicidade. É isso? Então, veja bem, Deus é único, a unidade. Ele se projeta em cada pontinho, cada diferenciação que existe no universo tem a unidade completa ali dentro. Aos nossos olhos, aparecem muitos deuses. Na verdade, cada deus dele representa a unidade dentro dele, que juntas representa a própria unidade. Então, não há uma divisão. É isso? Então, é claro que aos olhos dos seres humanos aparecem os deuses, né? Agora, não existe, no conceito iniciático, o politeísmo não tem razão de ser, existe o monoteísmo, Deus é um só, é a unidade. Agora, essa unidade, ela produz a diversidade. E nos nossos olhos humanos, nossos olhos atualmente, nos olhos
daqueles que faziam suas observações nos tempos antigos, no Egito, na Índia, etc., apareciam os deuses, né? Mas, na verdade, cada deus desse tem a unidade dentro de si. Aqui, na teosofia mesmo, aqui no aspecto da antropogênese, nós vemos que o segundo trono, a Mãe Divina, ela produz 7 deuses. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo Deus. Na verdade, não é 7 deuses, é um Deus só, é a própria divindade manifestada, a unidade, né? Mas ela se divide em vários aspectos para realizar um processo evolucional específico. Isso são arquétipos que descem da divindade para produzir para originar o processo evolutivo, né? Então, esse é o entendimento. Não é fácil entender isso, né? Não é fácil entender isso. A gente falar de deuses dentro de um cenário monoteísta. Mas é fácil de entender quando a gente diz que os deuses existem, mas são projeções da divindade. E cada um tem o Deus inteiro dentro de si. Deus dentro de si, como projeção. É isso? Então, isso é muito importante. É muito difícil de entender isso, mas o nosso mestre diz: entender o universo é extremamente simples. Simples para quem tem um entendimento superior ao humano, mas difícil para nós, humanos, que ainda vivemos nas conceituações, definições e entendimento da nossa personalidade. Muito bom, professor. Eu vou passar as perguntas, professor. Tem uma pergunta aí. O Décio Oliveira, ele pergunta: professor, é possível afirmar que a civilização atlântida posteriormente à egípcia, tinham conhecimento da ciência das idades? Sim, veja bem, olha, vamos dizer o seguinte, olha, quando a gente diz que a Atlântida veio para o Egito, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que veio para o Egito foi uma elite de Atlântida. Veja, não é a Atlântida que foi transferida para o Egito, não. Uma elite de Atlântida, conduzido justamente por Osíris. Isso. Que no Egito é considerado um deus. Osíris é considerado o deus de maior amplitude, de maior valor que tem no Egito é Osíris. Mas esse ser de enorme entendimento espiritual trouxe, não a Atlântida inteira, trouxe uma elite de Atlântida, quer dizer, seres especiais, com conhecimentos superiores, para refundar o Egito. Então a gente diz assim, vamos dizer o seguinte, o Egito foi refundado por uma elite atlante. Isso. Então, a Atlântida sumiu, porque ela teve problemas de comportamento. Por que a Atlântida sumiu? Porque teve problema de comportamento. A sua humanidade teve problema de comportamento, não condizente com a lei cósmica, justa e perfeita. Mas a lei diz, a Atlântida desaparece, é transformada, mas uma elite sai e joga a semente no Egito. E foi o que aconteceu. Então, é possível afirmar que a civilização atlântica e posteriormente egípcia tinham conhecimento da ciência iniciada das idades? Veja bem, quem tinha conhecimento da ciência iniciada das idades? Todos os egípcios? Não. Há uma elite que tinha no Egito, aqueles seres que tinham a condição de entender. Não o povo em si. O povo é povo, como até hoje temos na face da Terra. Né? E o que veio de Atlântida não foi a Atlântida que veio, foi uma elite espiritual que veio de Atlântida refundar o Egito. É isso. E é claro que nesse refundamento houve todo aquele processo que é indicado na ciência iniciada das idades. Ou, como Jesus falava, não atire pérolas aos porcos. É isso. Então, esse conhecimento foi dado reservadamente para aqueles que tinham condição de entender o que eles tinham para ensinar. Tanto é verdade que o Egito é um mistério, né? É um mistério. A construção das pirâmides, a gente não tem uma descrição nítida de como foi construídas as pirâmides, que instrumentação que eles usaram, tudo. É claro que usaram magia, evidentemente. Isso na ciência iniciada das idades, a gente sabe que no Egito, nessas grandes construções das pirâmides e tudo mais, né, da antiguidade, foi usada magia que veio de Atlântida, mas não foi difundido para todo mundo, né? Porque faz parte da ciência iniciada das idades, né? O cuidado de não distribuir conhecimentos ao léu.
Eu quero ver o Guilherme Guazelli Neto aqui. Qual pergunta do Guilherme? O terminado é aquele que rompeu o fio de sutratma encarnado? Esse aqui, professor. O terminado é aquele que rompeu o fio de sutratma. Vamos dizer o seguinte. Quem se torna um adepto, ele não rompe sutratma, não pode romper sutratma. O que é sutratma? Sutratma é a união do quaternário com a tríade superior, é aquele fio que existe. Então, ele não rompe. Tornar-se adepto não é romper sutratma, não. É justamente o contrário, era unir o quaternário com a tríade superior. Na verdade, o quaternário pode ser representado por um triângulo também. Eu não posso explicar aqui, porque demoraria muito. Então, o quaternário pode ser representado por um triângulo. Então, nós temos um triângulo inferior e um triângulo superior. Quando se unem esses dois triângulos, forma-se uma estrela de 6 pontas, que é justamente a estrela do adepto, uma estrela de Salomão. Veja, o sutratma não é rompido, não pode. Agora, meu irmão Guazelli, quando é que sutratma é rompido? Existe uma vez, acontece isso quando se forma o Kamarupa. Veja, está a tríade aqui, superior, a tríade inferior, o quaternário, e o sutratma. Quando esse sutratma rompe-se, a tríade sobe e o quaternário desce. Aí, então, esse quaternário torna-se um Kamarupa, não é um ser humano. Aí rompe-se o sutratma. Quando se rompe o sutratma, surge o Kamarupa, que não é mais um ser humano. Não é mais um ser humano. É isso? Não é mais um ser humano. Ele começa a entrar num processo de ida para as dimensões, vai da 4ª dimensão para a 3ª, para a 2ª, a 1ª, até chegar à 0ª dimensão. Então, quando aparece o Kamarupa, há um rompimento de sutratma. Quando surge o adepto, não há um rompimento de sutratma, não. Pelo contrário, há uma união das duas tríades, formando a estrela de 6 pontas, a estrela de Salomão, que é a estrela de Salomão. Né? Muito bom, professor. Ele continua. Quem tem o conhecimento não precisa da religião? Veja bem, agora vamos entender a fundo a coisa. O que é religião? Religião vem do latim religare. Religare. Religare quer dizer religar. É isso. Praticar religião pode ter 2 sentidos. O sentido do religamento ou o princípio da crença, né? Justamente do dogma. Pode ter 2 sentidos. Pode ser chamado religioso, no nosso aspecto de entender, aquele que se une com a divindade ou aquele que se une com o dogma. Então, a religião ela tem duas maneiras de se entender. Pelo entendimento da ciência iniciática, quem tem o conhecimento faz religião. Olha só que interessante. Vamos definir bem. Quem tem o conhecimento iniciático, ela pratica a religião, pratica o religare. Ou seja, religar o quaternário com a tríade superior. Então, o nome não está na palavra religião, está no entendimento do que significa religião sobre esses 2 aspectos. Então, existe religião no espírito do religare, que significa atingimento do superior, e a religião no sentido justamente contrário, que é a negação do conhecimento superior. É isso? Então, isso aí, vamos deixar bem claro a questão da religião. Né? O nome religião tem que ser entendido de acordo com a teoria que está se usando para entender a religião. Se é uma teoria banal, humana, grosseira, ou uma teoria iniciática superior. Isso que eu tenho que dizer. Viu, Carlos? Muito bom, professor. O problema não está na religião, o problema está na forma como se entende a religião. Vou deixar bem claro. O problema não está na religião.
O problema está na forma como a gente entende o que seja religião. Essa é a resposta. O professor, continuando as perguntas do Guazelli, ele pergunta: o agora quebra dúvidas sobre a dualidade, pois o agora, não implica em julgamento? Veja bem, o que nós falamos o agora? O agora é justamente o rompimento com o sentido da polaridade, né? A polaridade, ela não deixa de existir, porque ela faz parte da essência divina, né? A essência divina, né? Mas não de maneira como nós entendemos no mundo objetivo, que nós vemos polaridade como coisas separadas, bem, mal, frio, quente, alto e baixo, bem, mal e assim por diante, né? Agora, quando o indivíduo atinge o conhecimento do adeptado, né, essa polaridade ela se une. Essa diferença de polar deixa de existir, ela se harmoniza. Aí então entra o aqui e agora, como o Buda falava, né? Não existe o tempo, existe o aqui e agora. A polaridade, o tempo é jogo da polaridade, né? Porque nosso tempo o que é? Existe o passado, o presente e o futuro. Temos essa polaridade, o passado e o futuro. E o presente que nós vivemos aqui. Na verdade, o presente nem existe, né? O presente é o encontro do passado com o futuro. Existe um conjunto de coisas do passado, um conjunto de coisas do futuro, isso aí determina a sequência do tempo. O tempo realmente é uma noção de polaridade. Quando o indivíduo atinge um conhecimento superior, o tempo deixa de existir, é o aqui e agora, conforme Siddhartha nos ensinou, né? Então, não implica em julgamento. Julgamento, não. Julgamento não existe. Ninguém pode julgar. É isso? Quando o indivíduo atinge o adeptado, ele não julga mais. Ele entende o que Jesus falou: não julgueis para não serem julgados. Então, nós não temos condições de julgar quem quer que seja. Ninguém tem. Quem tem condições de julgar? O Pai Celestial, é isso? A divina essência. Só esse tem condições de julgar porque ele sabe tudo, ele tem que ter a visão. Nós não podemos julgar porque não temos a visão completa de todas as coisas. Então, por isso que Jesus nos advertiu para não julgar. E, além disso, o julgamento de Deus é misericordioso. É isso? É baseado no amor e no perdão. Há um julgamento, tem a lei do karma, mas sempre baseado no amor e no perdão. Isso é indissolúvel. Muito bom. Professor, deixa eu passar a pergunta do Jorge Vinícius Borges. Ele fala o seguinte: professor Walter, Feliz Natal e Biótico para você e para todos. Obrigado, Jorge Vinícius. Então, para a gente aqui da Eubiose, dia 24 de fevereiro, é comemorado o nosso Natal Biótico, o nascimento de Maitreya, né? Maitreya é o avatar do ciclo atual, tá? Então, ele pergunta: aprender é fácil, ó. Aplicar tudo o que aprendemos que é difícil. Este é o que poderíamos chamar de verdadeiro caminho da iniciação? O verdadeiro caminho da iniciação escrito pelo nosso mestre professor Henrique José de Souza? Exatamente, veja bem, nós temos que aprender e pôr em prática as coisas, né? Isso é importante. Pelo princípio da polaridade, a gente vê que existe o bem e o mal. É isso? O que existe no mundo? Existe o bem e o mal. E a humanidade não entende o que é bem e mal. Por mais incrível que pareça, a humanidade não entende o que é bem e mal. Se nós juntarmos um monte de pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, e apresentarmos algum fato diante dela, e perguntarmos para ela o que ela julga se é bem e mal, muitos vão dizer que aquilo é um bem, muitos vão dizer que é um mal. Então, não há uma percepção única. E, na verdade, pela visão superior, a percepção é uma só. É uma só. Na verdade, não é bem e mal, é o necessário. O que acontece é o necessário. Agora, o importante é fazer a aplicação daquilo que a gente aprende na escola iniciática. Vendo o bem e o mal, nós podemos dizer o seguinte: o bem. Quem é que faz o bem? É o bom. O ser bom faz o bem. É isso? Mas
Veja bem, o importante é o seguinte: não adianta ser bom, tem que fazer o bem. Não adianta a pessoa ser muito boa e ficar inativo, sem fazer nada. Não, aí, se ela for muito boa e for inativa, ela faz o mal. Ela deixa de praticar o bem. Existe uma lei universal que diz, quando o bem não se manifesta, o mal tem o direito de ocupar o lugar. Não fica nada vazio. O vazio não existe. O vazio não existe. Se o bem não toma conta, o mal vem e toma conta daquele espaço. Então, todo aquele que entra no caminho da iniciação, ele tem que aprender as coisas superiores, transformar a si mesmo e fazer justamente a aplicação desses ensinamentos na vida prática. Tem que ser bom e fazer o bem. Isso aí significa o ensinamento do nosso augusto mestre, professor Henrique José de Souza, ele chama-se a tríplice iniciação eubiótica. A tríplice iniciação eubiótica é o seguinte, são 3 pontos fundamentais, o templo, a escola e o teatro. No templo, a gente aprende a fazer as ritualísticas, né, as yogas, as meditações com relação à divindade. Na escola, a gente aprende a teoria das coisas, da ciência inicial das idades. E no teatro é justamente a vida prática. Então, a gente tem que aplicar. Ninguém vai se iniciar só no templo, ou só na escola, ou só no teatro. Ela tem que fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Então, essa pergunta é muito bem-vinda pelo nosso irmão Jorge, e é uma pergunta de enorme importância. A pessoa tem que atingir o conhecimento superior e pôr em prática esse conhecimento superior para quê? Para transmitir aos outros a possibilidade também de as pessoas atingirem o autoconhecimento. É por isso que os mestres sempre vêm à Terra, né? Jesus veio à Terra porque era bom, veio fazer o bem. Foi crucificado, né? Mas um ser bom que veio fazer o bem. E Siddhartha Gautama e outros tantos, né? São bons e vêm para a Terra fazer o bem. Bom, professor, eu vou passar os recados, aí o senhor dá uma olhada se tem alguma pergunta. Então, aqui no nosso canal Conexão 3005, toda terça-feira tem uma roda de conversa, né? E essa terça-feira, agora, dia 27 de fevereiro de 2024, no mesmo horário, às 20h40, a gente terá como tema, né, um evento junto com a COGEP, Conexão 3005, e COGEP, que está ligado à SBE, que é a Sociedade Brasileira de Eubiose. O tema será debate Amazônia, soberania e preservação. Então, será falado sobre a pátria em perigo, os males da guerra, a pilhagem, o desmembramento, a vitória pela prece da energia, né? Isso daí é o Salmo, uma virtude do Salmo 43, segundo JHS, José Henrique de Souza. A abertura será feita pelo venerável Leonardo Faria Jefferson de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, e teremos como convidado Rafael Eichenberg Humus, ele é doutor em ambiente e da Sociedade ele é doutor em Ambiente e Sociedade pela Unicamp. E nosso venerável Elcio de Souza Lopes, diretor templário da SBE. A coordenação será feita pelo Fernando Lessa, né, da COGEP, e a moderação será feita pela equipe do Conexão 3005. Então, é uma realização conjunta, né, SBE e COGEP. Então, lembrando, é nesta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria também falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? Essa semana está tendo a convenção lá em São Lourenço, todo ano nós temos uma convenção nesse período, né? É o período que marca, né, o nosso Natal Eubiótico, dia 24 de fevereiro. Então, a gente tem muitos irmãos que estão lá, inclusive o Centro de Terapias Holísticas Espaço Shakti Nova Era, teve vários eventos durante essa semana e hoje, e amanhã também. E quem estiver em São Lourenço, passe no endereço da Shakti Nova Era, né?
Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações pelo WhatsApp, prefixo de lá, São Lourenço é 35, e o telefone é 997566874. E no Instagram é a Shakti Nova Era. Eu também queria falar sobre o Peregrino, gente, porque a gente está na reta final. Começa essa semana o curso Peregrino. Olá, eu sou Fernando Camposana, instrutor de eubiose. Eubiose é uma escola de iniciação nos mistérios ocultos. Você que é buscador da verdade, da sabedoria e que gostaria de participar de um curso presencial, nós estamos oferecendo um curso sobre assuntos esotéricos e transcendentes na eubiose e você não pode perder essa série Peregrino, que eu ministrarei na Sociedade Brasileira de Eubiose de Santana. O curso é feito na rua Conselheiro Saraiva, número 538, São Paulo, Santana. E serão 40 aulas em que falaremos sobre a origem do universo, do homem, da Terra. Falaremos também sobre as leis universais, herméticas, a Kabbalah, a lei da polaridade, a lei da evolução, a lei da atração, as civilizações antigas como a Atlântida e a Lemúria. Falaremos sobre os chakras, os tattvas, elementais, egrégoras e outros assuntos mais. O curso se iniciará dia 27 de fevereiro, uma terça-feira, e será sempre realizado toda terça-feira às 20 horas. Mais informações, ligue para número 11 2925 0769 ou 11 99771 4473. Ou então também pode acessar o site santana@eubiose.org.br. Um grande abraço, te vejo lá. Um abraço. Então, a maioria dos departamentos estão começando agora, né, nessa semana, os cursos, e quem tiver interesse na Zona Norte é Conselheiro Saraiva, Santana, né, 538. Quem tiver interesse e mora em outro bairro, é só entrar no site da Eubiose e buscar o endereço mais próximo de casa. E lembrando que pode ser feito também pelo EAD, tá? Então, o recado está dado. Professor, o senhor chegou a ver alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui do Guazelli Neto, né? Não, aliás, não é uma pergunta, ele não pôs um ponto de interrogação. Quem tem o conhecimento não precisa de religião. Ele não fez uma pergunta. Eu não sei se ele fez uma pergunta ou fez uma afirmação. Ele fez um comentário, né? Comentário. Quem tem o conhecimento não precisa de religião. Tudo bem. Agora eu vou fazer o meu comentário, né, a respeito, baseado na ciência iniciada das idades. Como dissemos, a religião, ela pode... São dois conceitos de religião. A religião no sentido superior e a religião no sentido inferior. A religião no sentido superior significa o religare, o religamento da consciência humana com a consciência divina. Ou seja, com o autoconhecimento. O autoconhecimento é prática da religião, no sentido iniciático. Autoconhecimento significa prática da religião, significa a prática do religare. Agora, a pessoa pode praticar a religião no sentido vulgar do termo, né? Sendo preconceituoso, perseguindo as pessoas, seguindo dogmas. Aí o conceito da religião no sentido vulgar do termo, né? Aí não é algo que está ligado com o autoconhecimento, né? Então, a pessoa que pratica a religião no sentido vulgar, ela pratica não o autoconhecimento, ela pratica aquilo que está relacionado com a sua personalidade, a sua egoidade, o seu egoísmo, e geralmente acaba praticando a falta de amor, o ódio. É isso? Agora, aquele que atinge o cume do autoconhecimento, ele pratica a religião no sentido elevado do termo. Ele faz o religare com a consciência superior. É o que eu posso. Então, a religião é um nome, mas ela tem duas formas de se entender. A forma superior, pela ciência iniciada das idades, e uma forma ligada com a
a questão do comportamento humano. Isso que eu podia falar para o nosso irmão Guazelli, né? Muito bom, professor. O horário está estourado, professor. O senhor tem mais alguma colocação? Não. Está tudo bem. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos pela participação, tá? Eu queria desejar um bom final de sábado, um bom final de semana e até terça-feira, para o próximo encontro. E Feliz Natal Eubiótico para todos, né? É com você, Gilberto. Isso aí, deixar um bom sábado a todos, bom descanso, bom restante de sábado para todo mundo, bom domingo. E nos vemos aqui na terça-feira. Boa noite, professor. Boa noite a todos, como o nosso irmão Carlos falou, Feliz Natal Eubiótico para todos, né? E que nós sejamos abençoados, e com a grandeza do Avatar Maitreya Buda, do nosso Pai Celestial, da nossa Mãe Celestial. Feliz Natal Eubiótico para todos, e estaremos aqui no sábado que vem, e sigam todos os eventos aqui do canal Conexão 365, que serão todos bem-vindos. Então, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.